Olá pessoal, muito bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou explicar a função RankX, que é uma função de classificação do Power BI, e além de desvendar os segredos por trás da função RankX, vou compartilhar dicas valiosas para otimizar sua aplicação. Antes de começar, pessoal, aquele pedido básico, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e dá um like para nos apoiar. Estou aqui com o Power BI aberto, já tenho aqui algumas tabelas, vou mostrar para vocês a tabela principal que nós vamos usar. Vou dar um zoom aqui, olha só. Tem uma tabela aqui com a coluna país, dois países apenas, Brasil e Argentina, uma coluna vendedor, alguns vendedores, total de vendas e uma chave que a gente não vai usar. Vou tirar o zoom. Vamos criar aqui um visual de matriz para a gente poder ver esses dados no relatório. Então vou clicar aqui no visual de matriz, vou dar um zoom, olha só. Esse aqui é a matriz, cuidado, não é a tabela, vou pegar a matriz. Vou clicar na matriz e aqui tem o visual, vou aumentar um pouquinho o tamanho. Para quem não está acostumado a usar matriz, matriz é aquilo equivalente à tabela dinâmica do Excel. Então, pessoal, embaixo aqui dos ícones azuis eu tenho um campo de linhas, de colunas e de valores, assim como nós temos na tabela dinâmica. Na área de linhas eu vou colocar os vendedores. Então, linhas, arrastei vendedores, apareceram eles aqui. Vou aumentar um pouco o tamanho da fonte, né, para a gente poder ver melhor. Então, eu venho aqui no botão de formatação, aqui em cima do botão de formatação, eu vou aqui em grade, e dentro de grade eu tenho aqui nas opções o tamanho da fonte global. Vou colocar aqui um 14. Isso aí é o tamanho de tudo que aparece dentro da matriz. Agora, para colocar os valores, eu vou fazer uma medida que vai ser, vamos dar um zoom aqui, uma medida que vai ser o total das vendas, a soma do total das vendas. Então, vou clicar com o botão direito, nova medida, e aqui na fórmula, aqui em cima na fórmula que vai aparecer, vamos colocar de soma das vendas. Então, soma das vendas. É bom dar um zoom para a gente ver melhor, né? Estou segurando o Ctrl e usando a rodinha do mouse para dar o zoom. Soma das vendas é o quê? Sum, né? Função de soma, do campo total das vendas. Total das vendas de que tabela? Da primeira, né? Primeira tabela, então é esse daqui. Fecha parênteses e vou pressionar Enter. A medida foi criada aqui na direita. Vou jogar onde? Vou jogar na área de valores da matriz, né? Então aqui, ó, só para vocês verem melhor. Aqui está a medida. Vou jogar aqui embaixo na área de valores. Tirei o zoom, está aqui o vendedor e o valor, ok? Agora, eu quero colocar esses nomes aqui em ordem, né? Claro que eu posso vir aqui na soma das vendas e clicar direto nesse item. Ó. Cliquei aqui e já coloco em ordem crescente e decrescente, uma maneira bastante simples, tá? Matriz e tabela dá para fazer isso aqui no cabeçalho das colunas, né? Mas eu vou fazer uma função que classifica também. Vou usar a função, no caso, RankX, ok? Vamos criar essa ordem aqui. Como é que a gente faz isso? Vou clicar com o botão direito aqui, nova medida. Podia usar os botões aqui em cima, dá na mesma, tá, pessoal? Vamos chamar de ordem, né? Um nome qualquer, ordem. E vou usar a função RankX. Abre parênteses e nós temos aqui alguns parâmetros, né? Temos aqui o nome da tabela, expressão e os outros, valor, order, tais, são opcionais porque você vê que estão entre colchetes, né? Então aqui vai dizer se é a ordem crescente ou decrescente, em caso de empate, se você quer que todos fiquem na mesma posição ou não. Nós vamos usar basicamente os dois primeiros, tá, pessoal? Então, tabela vai ser o agrupamento que nós estamos usando, né? Então, agrupamento é o nome da tabela, vírgula, agora vem a expressão para ordenar. Eu vou ordenar pelo valor, né? A medida valor. Então, vamos colocar a soma das vendas, que é a medida que nós acabamos de fazer, fechar parênteses e pressionar Enter. A medida foi criada. E para a gente ver o que aconteceu, eu vou colocar aqui na terceira coluna. Então, eu vou pegar a ordem, colocar em valores também. Tá aqui, deu tudo 1, né? Deu errado, porque eu gostaria, na verdade, que a maior venda fosse o número 1, a segunda maior venda o número 2, assim até o final, né? Por que deu errado? Isso aqui é uma coisa importante para quem trabalha com Power BI, né?
Porque quando eu fiz o rank X, né, a função aqui de classificação, em cada linha da tabela eu estou analisando somente um vendedor por vez. Isso que a gente chama de filtro de contexto. Então, nesse contexto da primeira linha, quem que é o maior? É o Benito, ele mesmo. Então ele é o número 1. Na segunda linha, quem que é o contexto? É a Célia, né? A segunda vendedora. É ela com ela mesma, então ela é a número 1 também. Para que eu faça uma classificação aqui global da tabela, eu tenho que usar uma função de filtro chamada all, A-L-L, tudo. Função tudo. Se você não conhece a função all, dá uma olhada nos vídeos do canal. Recentemente eu fiz um vídeo explicando essa função all e outras parecidas. Então aqui eu vou ter que colocar na medida, em vez de colocar somente a tabela agrupamento, vou colocar a função all. Então aqui all, A-L-L, né, a função all, abre parênteses. E aqui no final da tabela eu vou colocar de qual coluna, né? Qual coluna eu quero? Eu quero a coluna, deixa eu colocar aqui. Pelo zoom está me mostrando a coluna. Eu vou abrir colchetes e vou colocar vendedor, a letra V, para ele filtrar. Agora sim, apertei tab, fecha parênteses. Então, todos os vendedores. All é todos. Coloquei todos os vendedores, vou dar Enter. E agora sim, pessoal, olha só que a ordem foi criada aqui, né? Então eu criei uma função que me dá a ordem em termos numéricos, né? Então quem que vendeu mais? Vou dar até um zoom aqui para ficar mais fácil de ver. Ó. Quem vendeu mais foi a Luísa, número 1. Quem que vendeu mais em segundo lugar? Vanessa. Quem vendeu menos? O Sérgio aqui, número 7. Legal? Então aqui eu tenho uma função que me dá a classificação. Então a primeira dica, pessoal, é usar a função all para você poder fazer uma classificação global, legal? Segunda dica, aqui na classificação eu tenho soma das vendas, que é uma medida, que é a soma dos valores, né? E se eu fizesse aqui o uso da função de sum, né? Porque olha só, vou clicar aqui na medida, a função é essa aqui, a sum do agrupamento. Vou até copiar, vou copiar aqui, ó. O Ctrl C, né? E se eu trocar na medida ordem, essa medida, pela fórmula que está nela, ou seja, eu estou trocando praticamente 6 para meia dúzia, né? Então eu coloquei aqui a soma do total das vendas. Vou dar Enter. Veja que não funciona, pessoal. É estranho, né? Se você coloca a medida, funciona. Agora, se você coloca a fórmula que está na medida, não funciona, tá? É um macetezinho da função RankX. Se você colocar a fórmula, não vai funcionar. Tem que ser a medida mesmo. Então, eu vou voltar aqui, tá? Vou colocar a soma das vendas, vou pressionar Enter e veja que aqui vai voltar aqui com os valores normais aqui do rank, tá ok? Agora, se eu tiver mais de um campo na área de linhas, eu vou arrastar o país para a área de linhas, antes do vendedor. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Vou dar um zoom, vou ter aqui 2 níveis, né? O país, vou clicar no sinalzinho de mais, dentro do país, os vendedores daquele país, legal? Então, nós temos aqui um ranking que já vai mostrar para mim, olha só, dentro de cada país, vai mostrar a ordem dos vendedores. E se isso aqui for uma tabela, né? Vou tirar o zoom, vou clicar no ícone de tabela, tá aqui, olha só, tem o ranking também, né? Funciona com tabela também, né? Olha só, eu tenho aqui os vendedores classificados. Então, para a Argentina, primeiro é Helene, segundo é Célia. Para o Brasil, primeiro é Luísa, o último aqui é o Sérgio, número 5, tá? Então, a gente pode até classificar por país para ficar mais fácil de você ver, olha só. Aqui para a Argentina tenho a Célia e a Helene, e para o Brasil tem aqui também os outros, legal? E se eu quisesse listar agora somente o melhor vendedor de cada país, como é que eu faço isso, né? Então a função rank já está criada. Eu só quero aquele que é número 1 aqui, ó. Para o Brasil eu quero a Luísa, para a Argentina eu quero a Helene, né? Nesse caso, pessoal, um truque bem tranquilo aqui de se fazer é usar o painel de filtro. Esse painel aqui, vou dar um zoom, esse painel de filtro. O elemento está selecionado e aqui no painel de filtro, a parte de cima são os filtros do visual, filtros neste visual. Aqui vem o filtro da página e o filtro das outras páginas. Quero o filtro só naquele visual, então está mostrando aqui ordem tudo, país tudo, né? E eu quero colocar aquele cuja ordem é igual a 1. Então eu venho aqui no filtro da ordem, tá? Se esse campo não estiver aparecendo aqui, ó, você arrasta aqui da direita para essa área que ele vai aparecer. Então a ordem eu quero que ela seja igual, vou procurar E1, vou colocar E1,
ok? E aqui eu vou aplicar filtro. Aplicar filtro, vamos ver como é que ficou. Olha só, com esse filtro a gente conseguiu listar somente o melhor vendedor de cada país, né? Eu não quero os demais. Precisa mostrar o campo ordem? Não precisa. Eu posso tirar ele da nossa tabela, né? Então aqui na direita, olha só, vou tirar aqui, vou clicar no xizinho, né? Posso tirar e continua tudo funcionando, tá bom? Então você pode usar esse campo, essa medida ordem, né, que a gente fez com a função rankX, rankx, para poder fazer esse tipo de classificação. Eu não quero mostrar a classificação em si, mas quero usar para filtrar os melhores vendedores de cada país. A gente conseguiu fazer isso. Claro que aqui é país vendedor, mas podia ser qualquer categoria e subcategoria. Gostou desse conteúdo? Então clica no botão de curtir, compartilha com um amigo, porque dessa forma você ajuda a divulgar esse vídeo nas redes sociais. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.